Boa tarde! Está começando agora o programa A Hora do Campo, nesta sexta-feira, 29 de novembro de 2019. Aqui quem fala é Vitor Amarante, estudante de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Oeste da Bahia. No programa de hoje, iremos conversar sobre a importância da escrituração zootécnica na pecuária e contamos com a presença dos convidados, professor Caio Carvalho e do estudante Mainar Bastos, do curso de Medicina Veterinária. Para iniciar o nosso bate-papo de hoje, gostaria de perguntar aos nossos convidados: o que é escrituração zootécnica? Boa tarde a todos os ouvintes da Grande Rio FM. Primeiramente, Vitor, antes de responder a sua pergunta, gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar falando para os ouvintes da região de Barra sobre esse tema que é extremamente relevante, apesar de a gente vai verificar hoje nesse nosso bate-papo, que é algo extremamente simples, assim também como muito relevante para que possamos ter bons resultados dentro da atividade rural em termos do desenvolvimento pecuário da região. Então, a escrituração zootécnica, na realidade, é um conjunto de práticas que elas estão relacionadas nada mais, nada menos com as anotações dentro da propriedade rural. Então, essas anotações são anotações simples que podem ser realizadas pelo produtor rural como fichas de campo, sendo elas fichas gerais ou fichas individuais, para que ele tenha um controle e identificação dos seus animais e, a partir daí, então, ele controle as ações de manejo feitas dentro da propriedade. Um dado interessante, uma pesquisa divulgada pela Embrapa no ano de 2017, é que dos produtores de bovinos no Brasil, eles elencaram como a importância da escrituração zootécnica como sendo a 10ª etapa, que eles considerariam em ordem de prioridade, para ser realizado dentro da sua propriedade rural. Então, sem esse acompanhamento, sem esse rigor de acompanhamento das informações, geração dessas informações para a tomada de decisão, muitos proprietários eles terminam não conhecendo propriamente o seu rebanho. E aí vale a pena também a gente frisar que antes desse processo da anotação das informações, o que a gente está chamando de escrituração zootécnica, nós temos também que falar ao produtor, ao criador, da necessidade da identificação dos seus animais. Então, existem hoje vários métodos de identificação de rebanho. Então, podemos fazer via marcação a ferro. No caso de pequenos ruminantes, a gente utiliza colares, brincos. Mas essa identificação de cada um dos indivíduos dentro da propriedade ela é de suma importância para que, posteriormente, a gente tenha esse controle das informações e para que nós possamos, então, fazer então, essas observações e aplicar algumas medidas estratégicas, sempre pensando na maximização da atividade pecuária para esse produtor rural. Quais são as informações que o produtor tem que anotar nessa escrituração? Primeiramente, boa tarde, Vitor, a todos os ouvintes da Grande Rio FM. E assim, o professor Caio acabou de falar, a gente pode estar utilizando anotações gerais da propriedade, que levem em consideração o terreno, pastagens, implementos, culturas perenes ou culturas anuais. Ao mesmo tempo que a gente também pode estar fazendo anotações do rebanho de forma coletiva e de forma individual, como, por exemplo, de forma individual, data do parto, ganho de peso diário, produção de leite. Então, esses dados são muito importantes que sejam anotados para poder tomar decisões futuras sobre a sua criação. O controle reprodutivo também é muito importante que sejam anotadas as informações. Controle sanitário, controle da produção em si, como eu acabei de falar, a produção de leite, pode ser anotado diariamente para você saber um índice de como está essa produção. E o manejo alimentar também, do que está utilizando para a alimentação desses animais, Então, isso são alguns itens que a gente pode estar fazendo anotações, para que o manejo da propriedade seja mais efetivo e venha a surtir algum sucesso na produção. E como essas informações devem ser guardadas? Precisa de um computador ou eu posso anotar num caderno, numa folha? Como é que é isso? Então, Vitor, essa é uma pergunta que muitos produtores eles podem se fazer, que é com relação a de que maneira nós vamos, então, gerar essas informações. A coleta das informações,
como perfeitamente falado pelo estudante Mainar, ela pode ser tanto em fichas individuais, onde nós vamos ter o controle de cada um dos indivíduos, então data de nascimento, data de vacinação, vermifugação, entre outras informações relevantes, então data de pesagem, seriadas, avaliação da quantidade de leite produzido, por exemplo, na produção leiteira, mas também a gente tem a importância das fichas coletivas na informação de manejo geral do rebanho, também como o Mainar acabou de falar. E essas informações elas podem ser contidas em fichas de campo, que são anotações manuais, onde o produtor rural ele pode estar fazendo essa anotação e deixando guardado na sua propriedade, na tentativa sempre de gerar um número maior possível de informações, mas sempre lembrando da importância de utilizar as informações geradas posteriormente para as suas decisões de manejo. Por exemplo, quais animais no final de um ano produtivo permanecerão para a próxima fase, quais animais serão descartados, quais animais eles deverão ser utilizados como reprodutores ou matrizes. Então, essas informações dentro da propriedade, ela vai ser gerada justamente por essas informações coletadas pela escrituração zootécnica. Então, pode ser feita manual, com um caderno, uma folha de papel, que a gente possa fazer uma espécie de uma tabela, algo simples, mas que seja funcional. E essas informações, então, podem ser guardadas pelo produtor sempre nesse objetivo, né, que é voltar essas informações com uma certa frequência para fazer, então, as decisões estratégicas do seu manejo. Quanto à utilização dos computadores, o que a gente tem visto hoje, né, na tecnologia aplicada à pecuária, é que vários softwares de gerenciamento de rebanho, eles têm sido comercializados, têm preços variados, e que facilita muito também para o produtor rural nessa tomada de decisões. Porque a ficha de campo, essa ficha manual que é gerada, nós podemos, então, abastecer o software com essas informações, e com esse software nós vamos ter uma informação gerada de uma maneira muito mais rápida e muito mais fácil para o produtor rural. O que não quer dizer que apenas com a utilização desse software, com o uso do computador, é que o produtor rural vai se beneficiar da estratégia da adoção da escrituração. Pelo contrário, se ele não tem condições de ter um computador ou há alguma limitação na utilização do software, ele pode fazer o uso tranquilo das fichas manuais, sendo que ele tem que sempre fazer a cada ano uma revisão das informações coletadas nas fichas manuais, e aí sim ele pode se beneficiar dessas informações, traçando as suas melhores estratégias. Obrigado, professor Caio Mainar, pelos esclarecimentos. Está chegando ao fim o primeiro bloco do nosso programa, e durante o intervalo vocês ficam com a música Avorrai, do cantor Zé Ramalho. Ó meu velho e indivisível Avorrai. Aos ouvintes da Grande Rio FM, estamos de volta com o programa A Hora do Campo. E hoje estamos conversando sobre a importância da escrituração zootécnica na pecuária. E gostaria de perguntar ao professor Caio. Professor, já foi falado sobre o que é escrituração, quais informações devem ser anotadas, e depois que tem a coleta dessas informações, o que o produtor deve fazer? Então, Vitor, uma excelente pergunta. Essas informações que são geradas na propriedade, que são informações, como eu comentei anteriormente, de suma importância, informações simples que o produtor rural ele vai se deparar ao longo da sua produtividade na fazenda, no seu dia a dia, elas, após serem coletadas e anotadas, como a gente comentou anteriormente, elas vão servir para esse produtor utilizar para o gerenciamento da sua propriedade. Então, ele vai ter uma maneira um pouco mais precisa de promover o gerenciamento do seu rebanho, o gerenciamento da propriedade como um todo, a partir do momento que ele agora vai conhecer a sua propriedade realmente, em termos dos seus pontos críticos, dos seus pontos vantajosos, e agora então ele vai ter condições de traçar as estratégias para trazer maior benefício à sua produção. Então, aqui eu trouxe algumas vantagens na utilização dessa técnica, da escrituração zootécnica, para que o criador ele possa ter um sucesso na sua utilização. Por exemplo, a partir do momento que ele faz as anotações, ele vai ter condições, então, de conhecer melhor cada animal na sua propriedade a partir daquelas fichas individuais que nós comentamos anteriormente. A partir do momento que ele conhece melhor cada um dos seus animais, ele tem, então, condições de, para o próximo ano pecuário, ele fazer, então, a seleção desses indivíduos que serão identificados como os melhores, que pode ser utilizado como reprodutor ou como matriz, da mesma maneira que aqueles animais que apresentarem desempenhos abaixo do esperado
são os animais que seriam, então, utilizados para serem vendidos, comercializados para o abate ou outra finalidade para esse produtor rural. Além do mais, também vai servir para que esse produtor ele possa identificar com maior rapidez alguns problemas que estejam acontecendo no seu rebanho, algum tipo de deficiência nutricional, algum tipo de enfermidade que esteja acometendo o seu rebanho, de acordo com a diminuição do desempenho dos seus animais, a partir dessa anotação das informações que vão sendo geradas. Além também dele poder ter uma facilidade melhor do seu manejo, com a divisão do seu rebanho em categorias animais, o que faz com que ele tenha um manejo nutricional específico para cada uma dessas categorias, haja vista que cada categoria animal ela vai ter a sua necessidade e as suas exigências nutricionais específicas. Outra coisa que a gente poderia elencar como vantagem ao produtor rural na utilização dessas informações coletadas é justamente na determinação das melhores épocas do ano para algumas estratégias de manejo. Por exemplo, qual seria a melhor época do ano para aquela propriedade estar implementando uma vermifugação, estar implementando uma vacinação. Então, a depender dessas informações geradas, o produtor rural ele vai ter condições, por exemplo, de saber dentro da sua propriedade qual a época do ano que ele vai ter os maiores problemas, por exemplo, com verminoses, que é um dos problemas que a gente observa aqui na região da Barra, que tem acometido principalmente os pequenos ruminantes. Da mesma maneira, ele conhecendo bem o desempenho dos seus animais, ele vai ter como traçar estratégias reprodutivas. Qual seria para ele, naquela sua condição, a melhor época para estar trabalhando com a estação de monta, que seria a estação reprodutiva dos seus animais. Então, essas informações coletadas via anotação, a gente tem a condição, posteriormente, de trabalhar com essas estratégias e definir como vai ser melhor, então, direcionado o manejo nessa propriedade. Além do mais, a gente tem que levar sempre em consideração que essas informações para o produtor rural, ela traz uma grande vantagem, que é em agregar valor aos seus animais. Porque qual é o princípio básico? O produtor que não tem o conhecimento de qual é o melhor animal, qual é o pior animal, quais os animais que têm os desempenhos satisfatórios ou não, no momento da comercialização, todos os animais serão vendidos todos como uma única coisa. Todos valem o quanto, pesa, enfim. Já quando esse produtor ele tem um histórico desse animal, é como se ele pudesse certificar, garantir ao comprador que aquele animal ele tem um desempenho satisfatório, que aquele animal, enquanto produtivo, ele tem algumas vantagens, e isso pode agregar valor a esse animal também. Além do mais, também garantir uma homogeneidade de produção, uma qualidade melhor do produto que vai ser fornecido para o consumo quando esses animais foram, por exemplo, destinados ao abate. Então, essas informações são cruciais para que o produtor rural ele possa, então, tomar essas decisões de manejo de uma forma estratégica, sempre tendo como principal objetivo maximizar a renda familiar desse pequeno criador e garantir a ele uma melhor renda e uma melhor manutenção do seu rebanho. Obrigado, professor Caio. Agora, Mainá, qual a importância da assistência técnica para a implementação dessa escrituração zootécnica e como fazer o seu uso adequadamente? Bom, Vitor, a assistência técnica ela é muito importante para os criadores, porque é através da orientação de um profissional, de um técnico da área, seja ele médico veterinário, um engenheiro agrônomo ou um zootecnista, e é com essa assistência técnica que ele vai fazer todo esse planejamento, do que tem que ser anotado, do que é importante para ser feito na propriedade e colocar em prática. Porque não basta só ter algumas anotações e ter algumas orientações sem colocar em prática. Então a assistência técnica entra aí como uma grande ferramenta, um grande apoio aí para os criadores. E eu queria também deixar aqui e lembrar que os produtores eles procurem os profissionais para ajudá-los. E agora a UFOB ela está colocando aí profissionais na área, Ela já está colocando aí profissionais na área que vai auxiliar esses criadores. Então que eles façam valer a importância do profissional para ajudá-los. Bom, pessoal, está chegando ao final o nosso programa A Hora do Campo sobre a importância da escrituração zootécnica na pecuária. Antes de finalizar, eu gostaria de lembrar que na semana que vem nós também vamos ter um programa com o tema biofortificação com o professor Adérico da UFOB. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Caio Carvalho, que é docente dos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia da UFOB, e agradecer ao estudante Mainar Bastos.
Eu passo a palavra agora para os nossos convidados para se despedirem dos nossos ouvintes. Então, Vitor, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui utilizando as ondas da rádio Grande Rio FM e poder entrar nas casas dos produtores, dos criadores da região e passar um pouco dessas informações e da importância que é esse assunto que tratamos hoje sobre a escrituração zootécnica, uma estratégia simples, fácil de ser adotada. Aqueles produtores que, porventura, tenham interesse em ter essa adoção de uma tecnologia simples, mas que eles possam procurar os profissionais responsáveis pela atividade da pecuária. Então, aqui na região nós temos hoje a UFOB inserida, na região da Barra já com graduados, tanto em medicina veterinária como em agronomia. Então, temos profissionais capacitados já na região, então que faça procura desses profissionais para que possa ter então essas orientações, que o principal, como a gente vem comentando hoje, não é apenas em gerar as informações, mas é gerar informação com qualidade e, a partir das informações geradas, traçar as estratégias para promover a melhoria dentro da sua propriedade rural. Então, boa tarde a todos os ouvintes e, mais uma vez, meu muito obrigado. E complementando a fala do professor, eu queria dizer que quanto melhor a qualidade e a quantidade dessas informações registradas, melhor traduzirá a realidade. Então, a partir dessas informações, o produtor terá como planejar medidas para poder ter sucesso na sua criação. E meu muito obrigado, agradeço o convite e boa tarde a todos. Deixamos também o nosso agradecimento ao senhor Arquimedes, presidente da Grande Rio FM, e Chiquinho pelo apoio ao nosso projeto. Eu, Vitor, me despeço de vocês e deixo a música Súplica Cearense com a banda Fala Mansa, desejando boa tarde. Ó Deus, perdoe esse pobre coitado que de joelho